Hoje, dia do pastor, né? Dei uma folga para Diego. É o nervosismo. Hoje nós vamos fugir um pouco de Gênesis, mas não do tema. Continuaremos falando sobre identidade. Só que hoje nós faremos a leitura, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Faremos a leitura do verso 29. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 29. Que nos diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu servo. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Que o Senhor fale aos corações de cada um essa noite, meu Deus. Aquilo que eu não consegui ministrar, Pai. Que o teu Espírito esteja ministrando no decorrer da semana. Que o Senhor retire as escamas dos nossos olhos e nos faça ver a verdade das tuas Escrituras e aquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite. Amém. Meus irmãos, desde o princípio, como nós já temos visto, o plano de Deus nunca foi criar meras criaturas que o servissem simplesmente por obrigação ou por um comando. E não é à toa que ele cria o homem e dá o livre-arbítrio, dando ao homem a capacidade de escolher aquilo que o homem queria ser e o que o homem gostaria de fazer. Ele não desejava servos, mas o plano inicial do seu coração era ter filhos. Filhos esses que participassem da comunhão, que estivessem juntos, assim como ele estava lá no jardim, que todos os dias ele descia para ter um momento de comunhão com o homem. Então esse era o plano do Senhor, ter muitos filhos que estivessem em constante comunhão com Deus. E toda a nossa narrativa, toda a narrativa bíblica, toda a palavra do Senhor que nós temos, ela aponta unicamente para essa verdade, que o homem caiu da sua identidade original, tornou-se estranho à vista e à vida de Deus, mas em Cristo Jesus o homem foi então chamado de volta à filiação, foi chamado de volta à comunhão com o Pai. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele não perdeu apenas um lugar, não perdeu apenas o direito e a oportunidade de habitar no jardim, ele perdeu a condição de relacionamento. Ele perdeu aquilo que hoje nós tentamos buscar com todas as nossas forças. O livre acesso a Deus. Claro, nós já temos, mas claro que não da forma que o homem tinha, onde o próprio Deus descia todos os dias para estar ali com o homem, ensinando, tendo comunhão. Então o homem perdeu esse relacionamento para com Deus. A queda, ela produziu uma separação, ela alienou o homem. Ela produziu separação, alienação e deformação daquilo que Deus havia projetado. Por isso, o ser humano então passou a viver distante da verdadeira identidade que ele possui em Deus. O homem continuou existindo biologicamente, fisicamente, como homem, mas espiritualmente ele tornou-se estranho à vida de Deus. Efésios 4, peço que os irmãos abram comigo. Hoje é o dia. Caiu. Efésios 4, verso 18. Que nos diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Entenebrecidos da vida de Deus pela ignorância que há no homem, pela ignorância que há em nós. Isso foi algo que nós vimos na pregação anterior, quarta-feira, onde eu trouxe para os irmãos com mais detalhes um resumo da atual sociedade, onde as pessoas estão entenebrecidas, alienadas
no próprio entendimento, achando que são sábias, quando na verdade cometem ações de loucuras e pronunciam discursos de loucura. E foi visto que o próprio Deus o entregou à sua própria loucura. Entretanto, mesmo após a queda, Deus nunca abandonou o seu propósito original. Mesmo após o homem, por livre e espontânea vontade, ter se afastado de Deus, ter se afastado da comunhão, Deus não passou a enxergar o homem apenas pela corrupção do presente século, mas segundo aquilo que ele havia preparado desde antes da fundação do mundo. Em Cristo, Deus revelou o modelo do homem perfeito, o homem em quem o seu propósito eterno seria resultado. Por isso, lá em Romanos 8, verso 29, vai dizer: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O alvo de Deus nunca foi somente que Cristo viesse aqui na terra para nos conduzir ao céu, mas foi para que Ele viesse nos mostrar a imagem a qual nós deveríamos exercer, a imagem que nós deveríamos imitar, a imagem do Filho, a imagem do Deus vivo, do Deus homem. Deus conhece a plenitude da identidade que Ele preparou para cada um de seus filhos. Ele olha para o propósito eterno, para aquilo que devemos nos tornar em Cristo. O homem natural, ele vive segundo a natureza adâmica. Porém, o chamado que o Evangelho nos apresenta, o chamado que a Bíblia constantemente nos diz, é para abandonarmos essa identidade, abandonarmos esse velho homem e revestir-nos do novo homem. Efésios 4, do 22 ao 24. Que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E vos despojais do velho homem, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo a vontade de Deus. E isso revela que existe uma distância entre quem somos em nossa condição caída, corrompida, e quem fomos chamados para ser em Cristo Jesus. A caminhada cristã que nós temos e que a Bíblia nos conduz e nos apresenta é justamente essa. É uma jornada de deixar a nossa identidade, deixar a nossa natureza, os nossos costumes, a nossa mentalidade corrompida e o nosso sentido enganoso, para seguirmos a vontade de Deus, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo a deixar a velha natureza para alcançar a identidade de filho. Por isso Jesus não veio apenas para perdoar os pecados, mas Ele veio restaurar o acesso ao Pai. Ele veio com uma imagem que deveria ser seguida. E não é à toa que Ele disse: eu sou o caminho. Porque somente quando nós seguirmos os passos de Cristo, seguirmos aquilo que Ele nos apresentou, sermos semelhantes a Ele, é que nós seremos aceitos por Deus como filhos. 1 João, capítulo 1, verso 12, vai dizer: mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é o direito, a identidade que nós temos quando recebemos a Cristo como único Senhor e Salvador de nossas vidas, como único caminho, como a única verdade e como a única vida. Então nos tornaremos semelhantes a Ele. Viveremos em busca de sermos semelhantes a Ele. O Evangelho, ele não oferece apenas a absolução. Ele oferece a adoção. Deus não deseja um relacionamento unicamente baseado em apenas temor servil ou um temor religioso, ou até mesmo em religiosidade exterior, externa, mas sim em comunhão com filhos. E é por isso que Romanos 8, verso 15, Romanos 8, verso 15 vai dizer:
porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O objetivo final da transformação cristã é restaurar o homem à capacidade de viver como filhos diante do Pai. E essa transformação, é claro que ela não é instantânea. Ela não ocorre a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos ou que descemos as águas. Ela é uma caminhada constante, onde Deus restaura o homem e dá ao homem a capacidade de viver como filhos diante dele. É uma caminhada onde o Espírito vai instruindo, corrigindo, aconselhando, exortando e envergonhando o homem a todo instante, para que o homem se lembre da sua identidade, para que o homem se lembre do propósito ao qual Deus o havia chamado. E é isso que Paulo vai dizer, que ele chama de a estatura completa de Cristo, ou a estatura de varão perfeito, em outras versões bíblicas. Sabemos que esse é o plano de Deus, esse é o desejo do coração dele. Uma família com muitos filhos. Uma família onde cada um esteja em união, onde cada um esteja amando, cuidando, exortando o outro. Onde cada um possa se apresentar diante dele, não como servos, não como alguém que está ali somente por obrigação, não como servos que estão ali somente por salário. Só estou aqui porque eu recebo, não posso faltar porque eu sou pago para isso. O desejo de Deus não é que nós estejamos na sua casa simplesmente com o intuito e o desejo de servir, com a mente de servo. Mas é principalmente que nós estejamos na sua casa com a mentalidade de filhos. Filhos que podem se achegar ao Pai. Filhos que podem confiar no Pai. Filhos que podem descansar e repousar no colo do Pai. Filhos que podem lançar sobre o Pai as suas ansiedades, as suas preocupações. Filhos que sabem que o Pai que os criou preparou todas as coisas para o seu bem. Filhos que sabem que antes da fundação do mundo, que ali Deus já havia preparado todo o percurso para ele. Filhos que sabem que quando estava no ventre da mãe ainda, o Pai já estava tecendo. O Pai já estava dando forma, já estava moldando segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Filhos que têm completa confiança no Pai. Esse é o desejo de Deus. E esse modelo de filho, ao qual nós não conseguiríamos seguir, é o modelo que Cristo nos apresenta. O modelo da verdadeira humanidade restaurada. Nele, em Cristo Jesus, nós vemos o homem como Deus sempre desejou que fosse. Plenamente submisso ao Pai. Cheio da verdade, do amor, da comunhão divina. Assim, crer e crescer espiritualmente e aproximar-se da identidade que Deus preparou. A identidade eterna preparada por Ele para cada um de nós. E nesse contexto que as palavras de Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, do verso 22 ao verso 23, nos apresenta. Onde diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E esse nunca vos conheci, não se fala da falta de informação. Não quer dizer que Deus não tinha informação sobre nós.
Não, muito pelo contrário. Deus sabe exatamente quem somos, sabe exatamente o que nós estamos fazendo. Então esse conhecer não se aplica ao nosso estado, a como nós estamos diante dele. Pois Deus conhece todas as coisas. Ele trata-se de um conhecimento racional, ou melhor, um conhecimento relacional, de pertencimento, um conhecimento de comunhão. Da mesma forma que nós temos pessoas que nós vemos, que estão na casa de Deus, que estão cantando, mas que nós não conhecemos abertamente. Conhecemos de nome, de vista, sabemos com o que trabalha, sabemos o que faz, mas não conhecemos de ter comunhão, não conhecemos de ter intimidade. E é isso que Jesus se refere quando ele diz, nunca vos conheci. É porque não tem comunhão com ele. Esses homens que Cristo narra, eles carregam religiosidade, mas não haviam sido transformados à identidade de filhos. Falavam em nome de Deus, curavam em nome de Deus, expulsavam em nome de Deus, cantavam em nome de Deus, doavam em nome de Deus, faziam visitas em nome de Deus, mas permaneciam estranhos à identidade, à natureza de Deus. Permaneciam estranhos ao relacionamento com Deus. Deus busca filhos que reflitam o seu caráter. Então não basta apenas ter uma aparência espiritual. É necessário que haja uma transformação interior. A vida cristã não consiste apenas em frequentar cultos, em praticar boas obras, mas consiste em permitir que Cristo seja formado em cada um de nós. Permitir que o Espírito de Deus frutifique em nós. Permitir que o nosso interior seja mudado segundo a vontade e o propósito eterno de Deus. O homem natural, meus irmãos, ele vive daquilo que Deus preparou. Mas o Espírito Santo trabalha continuamente para conduzir os filhos à maturidade espiritual. O propósito eterno é que deixemos de viver como servos, domados pelo medo, e passamos a viver como filhos que conhecem o Pai. Não é à toa que ele vai dizer, não lhes dei espírito de servos. Não foi esse o espírito que nós recebemos de Cristo, espírito de servidão, mas espírito de filhos. Filhos, diferente de servos, têm ousadia na casa do Pai. Filhos, diferente de servos, estão num ambiente que lhe passam tranquilidade, onde podem ser filhos, onde podem descansar, tirar as sandálias, se jogar ao colo do Pai, coisa que o servo não pode fazer. Assim, o Evangelho não passa de um chamado de retorno à verdadeira identidade que Deus preparou para nós. Deus nos chama para abandonar o velho homem, a natureza caída e a alienação espiritual para sermos conforme a imagem de Cristo. O alvo da caminhada cristã é que, ao final, não sejamos encontrados como estranhos diante de Deus, mas que nós possamos nos apresentar diante dele e sermos reconhecidos como filhos que cresceram na comunhão com o Pai e refletem em si a vida do Filho. Esse é o propósito de Deus. E essa é a única verdade que a Bíblia nos apresenta, do início ao fim. Mais do que um livro, mais do que uma palavra, uma mensagem de redenção, de exortação. Trata-se de um chamado de filhos órfãos a voltarem para a casa do Pai. De filhos pródigos a retornarem ao lar. De filhos a descansarem nos braços do Pai e a se relacionar com o Pai. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus me conduziu a trazer aos irmãos essa noite. Agora a palavra está com o pastor Diego. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. E de fato é tão bom quando somos confrontados nesse sentido. No sentido de que nós fomos chamados por Deus
para fazermos parte da família dele. E igualmente, para sermos semelhantes a Jesus Cristo, que é o nosso modelo a ser seguido. O nosso modelo não é pessoa A nem pessoa B, mas é Jesus. E enquanto o Thaís falava, eu estava me lembrando de algumas coisas que eu vejo, algumas falas, que soa uma fala muito, como é que eu posso dizer, muito descolada, só que é uma fala totalmente antibíblica. Por exemplo, aquelas pessoas que são duras, têm a dura serviço, como diz a Bíblia, que não arreda para ninguém, e diz, eu sou assim, como aquele meme, que fala de Pedro, né? Eu sou crente, mas meu facão não é não. E nós não devemos ser assim, meus irmãos, porque como o Thailson pregou aqui, nós fazemos parte da família de Cristo e somos moldados pelo Espírito Santo à imagem de Cristo. E quando a gente para fazer um paralelo entre nossas vidas e a vida de Cristo, será que de fato nós temos reproduzido essa luz que vem de Jesus? Será que as pessoas olham para nós e enxergam pessoas mansas, temperadas, pessoas santas, pessoas comprometidas e que cumprem aquilo que fala? Ou será que as pessoas olham para nós, enxergam tudo, mas não enxergam a Jesus Cristo? O nosso primeiro testemunho, eu vi que a ovelhinha aí parece que não deram água para ela tá meio capenga aí. Mas o nosso primeiro testemunho, meus irmãos, tem que ser em nossas casas e para nossa vizinhança. Porque o que adianta a gente dar mau testemunho fora do mundo, a gente não refletir a imagem de Jesus lá fora, e aqui dentro a gente levantar a mão e glória a Deus e aleluia. Não estamos refletindo a imagem de Jesus. Lá em Mateus 7 diz que quando Jesus terminou de pregar o Sermão do Monte, as pessoas ficaram maravilhadas, porque elas viam que Jesus tinha autoridade para pregar aquilo que ele estava falando. Ou seja, em outras palavras, aquelas pessoas viam nas palavras de Jesus o que ele fazia na prática. E isso também deve ser conosco, meus irmãos. Então, mesmo que vocês vejam ou conheçam pessoas que brincam com isso, que dizem que tem um temperamento forte que não muda, não vão por esses caminhos. Nós somos chamados a fazer parte da família de Cristo e a sermos semelhantes a Ele. E se as nossas atitudes não refletem o caráter de Cristo, não refletem a ação de Cristo, então nós temos que abrir mão das nossas atitudes para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, que palavra abençoada, Thaís. Que Deus lhe use. Eu fui muito edificado, muito alimentado com esta palavra. E eu espero que os irmãos também tenham sido alimentados. Vamos fazer a oração final. E logo após estarei dando as vistas apostólicas. Não sei se vai ter algum aviso. Tem algum aviso, Brenda? Ah, tá, isso faz. Pronto. Então, pronto, tá bom. Já o pastor não serve para dar esse aviso. Tá, isso dá. Brincadeira, meus irmãos. Vamos